Outras falas do Lula. Queda nas pesquisas será revertida com as entregas, diz o presidente da República. Em entrevista a jornalistas no Planalto, o presidente disse que em termos de preparação já fez mais do que nos mandatos anteriores. Agora faltam as entregas mesmo, presidente. Vamos lá. Olha que bacana, né? O ICL entre os veículos. Muito bom. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a queda de aprovação de seu governo apontada recentemente por pesquisas era algo previsto, uma vez que o governo ainda não fez as entregas prometidas em campanha. Ele, no entanto, garantiu que essas entregas serão feitas, uma vez que nos 2 anos do atual mandato já fez mais em termos de preparação do que em seus mandatos anteriores. A afirmação foi feita durante entrevista coletiva à imprensa nesta quinta-feira, no Palácio do Planalto, quando Pimenta, então ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, aparecia com uma pesquisa dizendo que o povo estava pensando. Eu falava que é assim mesmo, disse o presidente. Eu dizia ao Pimenta para não se preocupar com pesquisa, porque o povo tem razão. A gente não está entregando aquilo que a gente prometeu. Então, como é que o povo vai falar bem do governo se a gente não está entregando? É preciso ter muita paciência, acrescentou, em meio a justificativas por não ter maiores preocupações com pesquisas nos períodos iniciais do governo. O presidente ainda fez uma análise sobre a expectativa da população após uma eleição. Segundo ele, o povo tem muita expectativa e está muito tranquilo, mas a partir do segundo ano de governo, explicou, a população começa a ter uma visão maior sobre o cumprimento ou não dessas expectativas. Na avaliação de Lula, as pesquisas de avaliação do governo precisam ser analisadas numa perspectiva de atuar nas correções necessárias na administração pública, mas, segundo o presidente, ainda é muito cedo para se chegar a conclusões sobre como a situação estará em 2026, quando terá início o período eleitoral. Quero lembrar que deixei a presidência com 87% das avaliações de bom e ótimo. Tenho consciência do que nós estamos fazendo, mas tenho muita consciência das coisas que falo para vocês. Cada coisa que eu falar, nós vamos entregar, disse Lula, ao afirmar que fará mais nesse governo do que fez nos anteriores. Eu posso garantir, em 2 anos do governo, nós preparamos esse país mais do que nos meus outros 8 anos de governo. Só no PAC serão 1,8 trilhão. Exatamente. Obrigado, Pedro Peduzzi. Obrigado, Pedro Peduzzi, não. Reportagem do Pedro Peduzzi, repórter da Agência Brasil. Obrigado a quem mandou Pix aí agora. Eu tô tentando ver o nome. Me confundi todo aqui. Silvano Fidelix, obrigado, meu querido. Bom dia. A Lilian mandou mais 10. Ó, a turma pingando aqui, gente. Faltando 120 agora, continua a pingar a turma. Rafael Faria, bom dia, Pedro. Tudo caro do mercado, difícil situação de Lula para 2026. Mas dá para reverter, gente. Tem 2 anos. A gente tem que brigar, gente. Temos que ir para cima. Mas importante alerta que você dá, viu, Rafael? Não estou passando pano pro governo, não. Tem 2 anos e é pouco tempo. Mas dá para brigar, dá para reverter. E aí é importante. Cadê o Ministério do Amor? Cadê o Ministério do Amor? Mesmo assim, gente, com todos os problemas, prefiro muito mais esse governo do que Bolsonaro, tá? Só uma opinião pessoal. Questão do consignado CLT, que eu tenho várias reservas, mas é uma proposta que surgiu agora. Maior programa de crédito do país, diz Lula sobre consignado CLT. O presidente celebrou o acordo entre governo e bancos para usar a plataforma. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou nesta quinta a proposta em elaboração no governo para garantir que trabalhadores com carteira assinada CLT do setor privado possam ter acesso a crédito consignado com juros mais baixos. Parece uma coisa impossível e ontem chegamos a um acordo com os bancos. Vai ser o maior programa de crédito da história desse país. Se prepare, vem uma bomba boa de crédito nesse país, celebrou o presidente em entrevista coletiva com jornalistas no Palácio do Planalto, em Brasília. Eu acho que é pouco dinheiro nas mãos de muitos significa distribuição de renda e muito dinheiro nas mãos de poucos significa miséria, reforçou. Faltam alguns ajustes de linguagem jurídica na lei que queremos mandar, completou. A ideia do governo é criar uma plataforma que permita aos bancos e instituições financeiras acessar diretamente o perfil de crédito do seletista por meio de e-social, o sistema eletrônico obrigatório que unifica as informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais de empregadores e empregados de todo o país. Para isso, o presidente deve editar uma medida provisória ou enviar um projeto de lei ao Congresso Nacional. A previsão é que isso ocorra em fevereiro. O crédito consignado é um empréstimo que tem as parcelas descontadas diretamente do salário
ou benefício do devedor é uma modalidade de crédito que oferece taxas de juros mais baixas e uma das mais utilizadas no Brasil, especialmente por servidores públicos, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. Regras. A legislação que trata do consignado já permite que trabalhadores com carteira assinada possam ter acesso a esse tipo de empréstimo, descontado do salário, mas ele requer a assinatura de convênios entre empresas e bancos, o que na prática dificulta que pequenas e médias empresas e muitas grandes empresas também possam aderir ao modelo em larga escala. Na proposta do governo, que ainda será apresentada, as regras sobre limites de consignado para trabalhadores seletistas deverão permanecer como estão, com um teto de 30% do salário comprometido com o empréstimo e a possibilidade de usar 10% do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, e o total da multa recebida por demissão sem justa causa para o pagamento de débitos, como o caso do desligamento do emprego. Segundo alguns dados apresentados pela Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, a massa salarial dos trabalhadores CLT do setor privado alcança cerca de 113 bilhões, enquanto o volume de crédito consignado neste segmento é de apenas 40 bilhões. Já a massa salarial de aposentados do INSS e servidores públicos, que gira em torno de 120 bilhões, resulta em uma oferta de crédito consignado de 600 bilhões. O objetivo, com a nova plataforma, é triplicar a oferta de crédito para o empregado CLT. Reportagem do Pedro Rafael Vilela, da Agência Brasil. Vou mostrar, gente, agora uma coisa importante. Vamos lá, turma! Ping em Pix. Precisamos de 120 aí de contribuições de vocês. Estamos com 40 minutos de live. Agradecer ao empenho de todos. Fim de mês, a gente sabe que é o desafio aqui para as pessoas poderem contribuir. Nosso canal está crescendo, mas é aquela coisa sempre altos e baixos. Temos que enfrentar de tudo aqui para fazer bem o nosso trabalho, meus caros e minhas caras. Vamos lá para a gente poder seguir aqui e fazer bem o trabalho. A jornalista Delis Ortiz, da Globo, tentou colocar uma peça no Lula e ele deu uma boa resposta e está nesse corte aqui do 247. Vamos ver juntos aqui. O senhor falou 2 vezes sobre a questão do ajuste fiscal, do déficit fiscal. Mas eu queria aprofundar um pouquinho, porque o que a gente está querendo saber é se o senhor entende que cumpriu a necessidade de contenção de gastos para o equilíbrio fiscal a longo prazo, porque o problema no mercado não é hoje, é o daqui para frente. O que a gente quer saber é se o senhor considera que cumpriu a necessidade de baixar o rombo fiscal, de resolver o rombo fiscal. Olha, eu vou só repetir o seguinte. Não existiu rombo fiscal. Rombo fiscal existiu no governo passado. No governo passado, houve rombo fiscal de quase 2,6%. No nosso não houve. Aliás, se não fosse o Rio Grande do Sul, nós teríamos feito superávit, pela primeira vez em muitas décadas. É importante lembrar, eu gosto de falar sempre isso, que eu já fui presidente da República. E eu cheguei a fazer superávit de 4,25. Uma demonstração de seriedade. Agora, o que eu não posso é levar um povo mais humilde a um sacrifício para contemplar os interesses de menos gente. Não vou fazer, e o povo sabe que a estabilidade fiscal é um benefício para ele. A Xanda está lembrando aqui, Delis Ortiz deu uma bíblia para o Bolsonaro, é que a filha trabalhava no governo Bolsonaro. Então, a gente está vendo o que é, né? Porque se eu não fizer estabilidade fiscal, quando eu for cortar, quem vai cortar o Congresso Nacional é do povo pobre. Então, para mim, sabe, nós temos agora uma meta, uma nova política tributária que vai entrar em vigor em 2027. A gente pode ter muito mais capacidade de investimento, a gente pode ter muito mais capacidade de arrecadação, e eu tenho que esperar cada período para saber como é que vai ser. A única coisa que eu quero é que as pessoas tenham certeza que neste governo não haverá irresponsabilidade fiscal. É isso. O meu histórico é a prova disso. É o meu histórico. Eu sempre falo para vocês, como é que estava a indústria automobilística quando eu voltei para a presidência da República em 2023? Eu sempre falo que às vezes as pessoas têm memória curta. Quando eu deixei a presidência desse país, a indústria automobilística em 2010 vendia 3.800.000 carros. Quando eu voltei, 15 anos depois, estava vendendo apenas 1.600.000 carros. Agora já chegou a 2.600.000. Tirando o bolsonarista do chat, hein, gente? É isso que vai acontecer no Brasil. É isso que vai acontecer. Eu não tento discutir aquilo que meia dúzia de pessoas querem. Eu quero discutir aquilo que interessa à maioria das pessoas. É gerar emprego, é gerar renda para essas pessoas. Criar um país de classe média. É esse país que eu quero criar. E vou criar.
sabe, para os meus adversários ficar com muito mais raiva de mim, com muito mais ódio de mim. Como é que pode esse metalúrgico de São Bernardo do Campo, de diploma primário, como é que pode esse cara fazer o que nós não conseguimos fazer? Aliás, eu acho que vocês poderiam estudar, sabe uma coisa que eu vou pedir para vocês, esse país teve a proclamação da República em 1889. Vocês poderiam pesquisar em que momento da história esse país teve inclusão social de verdade. Poderiam pesquisar. Vocês vão perceber que teve com Getúlio e teve comigo. Procura outro momento qual foi que teve política de inclusão social. O Getúlio diziam que era ditador, mas foi ele que fez a CLT. Por isso é que a base industrial de São Paulo nunca fez sequer uma viela com o nome do Getúlio. Porque a CLT tirou o povo da escravidão e deu cidadania. E nós com a política de inclusão social. O que eu tenho dito para os empresários? Gente, se você acha que pagar 1.900.000 para o seu trabalhador é muito, porque você acha que é muito pagar, não olhe ele como seu trabalhador. Olhe ele como seu consumidor. Porque ele vai pegar o salário que você pega, ele vai numa loja comprar o que você fabrica. O dinheiro que você pagou para ele vai voltar para você, pô. Não dá para você entender isso? É simples de entender. Então, ao invés de pagar para o trabalhador, paga para o seu consumidor. Se a gente fizer isso, esse país vai dar um salto de qualidade da forma mais extraordinária possível. Nós quase conseguimos uma vez. Uma coisa que me deu tristeza foi voltar à presidência com 33 milhões de pessoas passando fome outra vez. Vamos acabar. Em 2026, quando eu tiver que entregar a presidenta da República, eu vou dizer para vocês, nenhum brasileiro ou brasileira está passando fome nesse instante. É isso que eu vou fazer, muito orgulhosamente. Isso aí, grande Lulão, poucas ideias, diz Lucão aqui no nosso chat. Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas, fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros do canal, infelizmente, estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata. Salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram o aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.